Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Eu quero, antes de começar o estudo, desejar a você um feliz 2026. Que este ano seja um ano produtivo de maneira espiritual, acadêmica, familiar, entre outras áreas da vida também. Que este ano você possa crescer, principalmente na área espiritual. Quando nós colocamos Deus em primeiro plano, espiritualmente falando, você cresce, você se desenvolve. As pessoas notam que você é diferente e que Deus possa guiar durante todo este ano e no final do ano nós possamos estar juntos para contar as bênçãos de Deus. Deus abençoe a todos. Queridos, nós estamos falando, vindo numa sucessão de estudos sobre os gêneros literários da Bíblia. Depois teve uma pausa, teve algumas pregações que eu fiz em algumas igrejas, depois você pode assistir aqui, procurar essas pregações, assistir, estudar, compartilhar com as pessoas. E agora nós vamos voltar a falar sobre a questão dos gêneros literários da Bíblia, especialmente sobre as epístolas. O estudo de hoje tem como entender as epístolas bíblicas. É importante nós estudarmos este assunto, porque as epístolas bíblicas são as que mais tratam das doutrinas e das crenças principais da fé. Os apóstolos, os líderes da igreja primitiva dos primeiros séculos, escreveram essas cartas com fins teológicos, pastorais e práticos para a comunidade cristã da época. O apóstolo Paulo foi o que escreveu mais as epístolas, 14 ou 13 epístolas. Depois você tem Pedro, você tem João, Judas, Tiago. Todos eles contribuíram muito para que as igrejas cristãs primitivas da época crescessem teologicamente, doutrinariamente e também espiritualmente. A primeira epístola a ser escrita foi a epístola aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, de acordo com alguns estudiosos, do ano 48, ou o ano 50, ou 51, eles divergem na questão do ano, mas foi a primeira carta a ser escrita aos Tessalonicenses. E também a primeira carta de todo o Novo Testamento. Dos 27 livros que existem no Novo Testamento, 21 são cartas. Então, para você ver a importância deste gênero literário. Além disso, o gênero literário grego epistolé, que significa cartas ou mensagens escritas, tinha um objetivo de orientar a igreja cristã das heresias que adentravam por meio de grupos religiosos que queriam distorcer a palavra de Deus e outras coisas que aconteciam. Por exemplo, vai aparecer na tela para você algo bem importante para nós destacarmos. Existem duas divisões nas cartas: cartas gerais e cartas paulinas. As gerais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Judas. As paulinas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e as pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Todas essas cartas tinham suas finalidades. A maior delas são doutrinárias, teológicas, pastorais e também orientações práticas para o crescimento da igreja cristã. Para compreendermos as epístolas do Novo Testamento, é necessário, primeiramente, entendermos o que elas significavam para os primeiros cristãos do primeiro século, quando foram escritas. Isso aqui é importante. Não tem como você entender qualquer livro da Bíblia, e até mesmo as epístolas, se você não compreender o que elas significavam para a primeira audiência, para os primeiros leitores da época. Por isso que as cartas, elas tratam desses assuntos que nós mencionamos anteriormente, sobre as questões doutrinárias da igreja cristã, as bases da fé cristã. Quando você pega as epístolas do apóstolo Paulo,
Você fica encantado com o conteúdo ali doutrinário que ele tratava nas suas epístolas. O apóstolo Pedro também, João, Judas, embora sejam cartas um pouco menores e tem um pouco conteúdo, porque Pedro escreveu apenas duas epístolas, João escreveu 3 pequenas epístolas para a igreja de Éfeso, tem o livro de Judas, pequeno, com um capítulo, Tiago, que era muito prático, assim, também a escrever a sua carta, mas todas elas são realmente importantes no Novo Testamento. São de todos os gêneros literários da Bíblia, as epístolas são as que mais tratam de doutrinas, de teologia, e isso é muito importante. No livro Entendes o que Lês, na página 92, lemos o seguinte: alguns conceitos teológicos do primeiro século também são válidos para nós, cristãos do século XXI. Por exemplo, todos pecamos, é o que diz lá Romanos 3:23. Somos salvos pela graça, por meio da fé, Efésios capítulo 2, verso 8. Revestido-nos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, Colossenses capítulo 3, verso 12. Note que esses conceitos teológicos não eram apenas para os primeiros cristãos da igreja primitiva, mas também para nós hoje. Todos nós precisamos crescer na fé. Todos nós somos salvos pela graça. Todos nós precisamos da misericórdia, do amor de Deus. Além disso, todos nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito em nossa vida. Quando nós temos comunhão com Deus por meio do estudo deste livro, da oração pessoal e de oração de consagração, não oração por coisas, necessidades pessoais, não que essas orações não são importantes, sim, são, mas estou dizendo para nós orarmos mais em relação à transformação do nosso caráter, para que o Espírito Santo possa transformar a nossa vida, desenvolvendo em nós os frutos do Espírito, como diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. Todos nós precisamos desenvolver esses frutos, porque isso é o desenvolvimento do nosso caráter espiritual. As pessoas precisam notar em mim, em você, uma diferença. O mundo é o que é. As pessoas são, muitas delas, egoístas, egocêntricas, querem apenas conquistar as coisas aqui terrenas, querem status, fama e dentre outras coisas. Nós cristãos buscamos algo superior, algo que o mundo não pode oferecer, que o seu trabalho não oferece, que o seu relacionamento conjugal ou namoro não oferece, que de repente a sua busca acadêmica também não oferece. Só Deus oferece o crescimento espiritual. Por isso que as cartas, epístolas vão tratar desses assuntos. Não só a questão teológica, questão de conhecimento cognitivo, mas também conhecimento que nos leva à prática da palavra de Deus. Por isso que os apóstolos, ao escrever essas cartas, queriam, acima de tudo, que os primeiros cristãos entendessem que eles deveriam crescer na fé. E crescer na fé não é fácil, porque nós temos que abandonar algumas coisas, nós temos que entender também algumas coisas, e deixar que o Espírito do Senhor transforme o nosso caráter. Eu creio que eu e você queremos isso, não é mesmo? Eu creio que sim. Algumas coisas nós devemos entender. Ministros da palavra, pastores que recebem salário para pregar. O que dizem as epístolas, ou seja, as cartas sobre isso? Textos bíblicos. Eu gostaria de acompanhar com você, gostaria que você abrisse sua Bíblia, pode ser no smartphone, no tablet, ou na Bíblia física, que ainda é melhor, que você pode anotar, no livro de 1 Coríntios. Vamos ver o que Paulo fala acerca deste assunto, sobre os ministros, os pastores receberem salário. O que as epístolas falam sobre isso? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ler aí o verso, especialmente o verso 13 e o verso 14, tá bem?
1 Coríntios, capítulo 9, especialmente o verso 13 e o verso 14. Depois você pode acompanhar aí, está aparecendo na tela, os textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Eu vou ler com você apenas este texto, ok? Vamos ler. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte, verso 13. Vocês não sabem, os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que se servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos ao altar? É uma pergunta. Verso 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas, os que pregam o evangelho em algumas traduções, vivam pelas boas novas, ou seja, vivam do evangelho. Então perceba que o apóstolo Paulo, falando sobre esta pergunta que nós vimos aqui no nosso estudo, Paulo, ele era fazendor de tendas, juntamente com Áquila e Priscila. Eles aprenderam a trabalhar e sustentar, ter o sustento próprio. Paulo não queria, neste contexto, ser sustentado pela igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, alguns ali, embora Corinto seja uma igreja rica, porque era uma igreja que ficava ali dentro da região da Grécia, era uma cidade portuária, que tinha muito comércio, uma cidade rica, bem importante da época, mas muitos que se converteram ao cristianismo, eles eram um pouco, digamos assim, mesquinhos. Não queriam ajudar os pregadores itinerantes que passavam ali e ministravam a palavra de Deus. E Paulo está orientando a igreja que os que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Perceba que o apóstolo Paulo, ele faz uma intertextualidade lá no Antigo Testamento. Ele faz uma ligação aqui, referindo-se no verso 13, às ofertas que os sacerdotes recebiam, os que trabalhavam no templo. Se você for no livro de Levítico, capítulo 18, você vai perceber que os levitas que trabalhavam no templo. Deus separou a tribo de Levi apenas para ministrar no santuário, ministrar no templo, cuidar da adoração ao Senhor. E eles recebiam os dízimos em relação para trabalhar no templo. E Paulo faz esse recorte, essa ligação intertextual, para fundamentar aqui que os que pregam o evangelho também que vivam do evangelho, ou aqui na Nova Versão Transformadora, que vivam das boas novas. Então, Paulo, não só aqui em 1 Coríntios, mas também em 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Gálatas, ele fala ampliando esse conceito, ele fala que os líderes, os pregadores poderiam receber. Ele, nesse contexto, não recebeu dos coríntios, porque ele tinha o seu trabalho próprio. Mas os filipenses era uma igreja também muito caridosa, rica, e ajudou o apóstolo Paulo em algum momento também. Além disso, além de ajudar os pregadores, a igreja de Filipos, também ajudou a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma dificuldade financeira. Então perceba que dentro desse contexto, é possível sim os pregadores, os pastores, os líderes receberem por pregar a palavra de Deus, aqueles que se dedicam à palavra. Ok? Então isso é importante. Depois você pode acompanhar os outros textos da Bíblia também. Pastores não devem exercer o ministério por ganância. Textos que trazem advertências a essas práticas indevidas deles. Gostaria agora de acompanhar com você, acompanhe comigo aí, 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Diz assim, eu vou ler do verso 1 para ficar dentro do contexto. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória quando ela foi revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade. Não pelo o que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Então Pedro está orientando a igreja
ali da Capadócia, da Bitínia. Depois você pode abrir a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os primeiros versos ali, você vai ver que ele está escrevendo para esta igreja, para essas igrejas. E aqui, nesse contexto, ele fala que eles não deveriam ser gananciosos, não deveriam pregar a palavra, cuidar do rebanho de Deus por lucro. É isso que Pedro está falando à igreja. Então, perceba que os ministros, os pastores, até hoje, que pregam o evangelho querendo lucrar, esses são lobos. Eles não podem querer pregar o evangelho a fim de receber. E Pedro, ele trata deste assunto, aí você pode ler aí as outras epístolas, Paulo também vai falar em Tito, Judas vai falar sobre isso também, e outros textos da Bíblia falam sobre a pregação por ganância. Nós devemos fazer isso. Devemos pregar a palavra de Deus com amor, principalmente os pastores, pregar com amor, mas não por aquilo que lucrarão. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, Gálatas capítulo 3, verso 26 ao verso 29. Vamos analisar esta carta. Diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertence a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Olha só. Vamos analisar alguns pontos importantes aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Por isso que quando a pessoa é salva em Jesus, ela aceita Jesus, ela é batizada, agora ela faz parte da família da fé. Ele o coloca aqui até Abraão como o grande pai da fé, digamos assim, porque Abraão foi um dos primeiros que exerceu grande fé em Deus. A Bíblia chega a mencionar que Abraão era amigo de Deus. Então perceba que nós somos justificados pela fé. E pela fé nós fazemos parte de uma família, nós somos batizados em Cristo e agora nós fazemos parte da mesma família, a família da fé. Amém? Isso é importante, isso é interessante nós sabermos que nós pertencemos a Cristo e somos filhos de Deus pela fé. Louvado seja Deus por isso. No livro Escutando o Espírito, no texto, na página 84, este livro foi escrito por Gordon Fee, um grande teólogo. Ele diz o seguinte: Paulo queria que os judeus cristãos entendessem que em Cristo Jesus não há divisão. Ele, o apóstolo, cita 3 distinções básicas que não poderiam ter: étnico-racial, judeu e gentil, socioeconômico, escravo e livre, e de gênero, homem e mulher. Então, também, aqui Gordon Fee, neste livro, Escutando o Espírito no Texto, na página 84, ele fala que o livro de Gálatas, no capítulo 3, o verso 26 a 29, que nós acabamos de ler, que eles queriam que os Gálatas entendessem que em Cristo não há essa divisão, nem étnico, racial, nem socioeconômico, escravo e livre, e nem de gênero, homem e mulher. Porque todos em Cristo são membros de um corpo. É isso que Paulo estava querendo trazer à memória dos Gálatas também. Muito bem apontado aqui por esse teólogo Gordon Fee. As epístolas tratam de várias doutrinas, como, por exemplo, salvação, que é a soteriologia. Aí tem os textos bíblicos ao lado para vocês conferirem. Justificação pela fé, reconciliação, cristologia, que fala sobre a pessoa e a obra de Cristo, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, igreja, que é eclesiologia, antropologia, que é a natureza humana, e últimas coisas, escatologia. Então perceba que as epístolas tratam desses assuntos doutrinários, e também de teologias, parte delas sistemáticas. No livro Conhecendo as Doutrinas, na página 11, diz o seguinte: a teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar
as doutrinas importantes. Por exemplo, segundo este método, ao estudar a doutrina da expiação, estudar-se-ia a maneira como um determinado assunto foi tratado nas diversas seções da Bíblia. No livro de Atos, nas epístolas e no Apocalipse. Ou verificar-se-ia o que Cristo, Paulo, Pedro e João disseram acerca do assunto. Ou descobrir-se-ia o que cada livro ou seção das Escrituras ensinou concernente às doutrinas de Deus, de Cristo, da expiação, da salvação e de outras. Interessante, né? Além disso, o conteúdo das epístolas era tratar dos problemas que aconteciam na igreja. Os problemas que aconteciam lá também acontecem aqui. Mudou o público, mas não mudou a forma das pessoas tratarem umas às outras. Infelizmente, o pecado causa grandes problemas, ele continua ainda. Embora conheçamos a graça de Deus, a palavra de Deus, nós temos que crescer na fé. E cada vez que nós crescemos, nós podemos entender e resolver os problemas, os conflitos que acontecem dentro da igreja de maneira amistosa, misericordiosa e que traga resolução à igreja cristã. Perceba que as epístolas têm esta função. Além dessas questões teológicas, pastorais, tem as questões também práticas. Muitas igrejas ali tinham problemas internos, conflitos pessoais, e as epístolas, os apóstolos escreverem, queriam resolver esses problemas. Existiam também ofereciam orientação moral e ética, exortação à perseverança, à fidelidade, diante das perseguições e falsos ensinos. Então, a característica das epístolas era isso, tratar desses assuntos internos, problemas internos, entre si pessoais também, questões doutrinárias, teológicas e também práticas, exortações, perseverança, fidelidade, diante de perseguições e de falsos ensinos. Então é isso, amigos. Espero que o estudo de hoje tenha sido esclarecedor para você, você possa ter conhecido um pouco mais sobre esse gênero literário tão importante na palavra de Deus, as epístolas, e que assim você possa estudá-las com detalhes, com afinco e aprendendo mais as doutrinas, as práticas e as exortações da palavra de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.